A geopolítica está em ebulição, e cada movimento conta. Enquanto o mundo observa, negociações secretas entre Putin e Trump podem redefinir fronteiras, a Turquia desafia abertamente o Kremlin, e os Estados Unidos tomam partido de Zelensky com ações concretas. As notícias mais quentes e decisivas do momento estão aqui, e você precisa entender o que está em jogo. O Crimeia não é território russo, é ucraniano. Essa é a posição firme de Ankara, que acusa Moscou de violar o direito internacional há mais de uma década. Em um recado direto e sem meias palavras, o governo turco reafirmou: a península pertence à Ucrânia, ponto final. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia foi taxativo: não reconhecem a ocupação, condenam a situação atual como ilegal e prometem manter o tema vivo na agenda global, especialmente a questão dos tártaros da Crimeia, cuja voz segue abafada. Não se trata mais de um paraíso turístico ou de uma base militar estratégica, como alerta Mesiden, líder do Mejlis do povo tártaro. O território virou um corredor de trânsito para tropas, armamentos e, nas palavras dele, carne humana rumo ao fronte. A inteligência ucraniana vai além, denuncia que a Crimeia se transformou em um campo de treinamento para mercenários estrangeiros, recrutados em Cuba, na África e em outros países aliados de Moscou. A pergunta que não quer calar: como e quando essa região voltará ao controle de Kiev? A diplomacia bastará, ou só a força das armas resolverá? Enquanto isso, os Estados Unidos dão um passo ousado e perigoso. Após uma mudança radical na postura da Casa Branca, milhares de americanos voluntários já desembarcaram na Ucrânia, prontos para pegarem armas ao lado das forças de Zelensky. A motivação? Uma reunião tensa no Salão Oval, onde ataques verbais ao presidente ucraniano acenderam um pavio de indignação. Fontes anônimas revelam à imprensa local que unidades de elite ucranianas, responsáveis por receber combatentes estrangeiros, registraram um aumento explosivo de candidatos, muitos deles, segundo relatos, revoltados com a virada na política externa americana. Um recrutador internacional confirma: depois daquele encontro, foram milhares de pedidos, com gente expressando raiva e choque. Paralelamente, o comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, SYRSKY, lança um dado alarmante: em apenas 2 meses e meio de 2025, a Rússia teria perdido mais de 100 mil soldados. Não são territórios que estão sendo cedidos, mas vidas, com preço que Putin, se estiver contabilizando, não poderá ignorar. A França não fica para trás. Macron, em um gesto contundente, apresenta 4 pilares de garantias para Kiev e envia um recado claro a Moscou: a paciência europeia tem limites. A Ucrânia, por sua vez, sincroniza sua estratégia com Washington, mas sem ilusões. Mikhailo Podolyak, assessor da presidência, não esconde as dificuldades pela frente: discussões difíceis virão, porque falamos do nosso destino. Outros países acham que podem resolver tudo com facilidade, como se fosse um jogo de tabuleiro, mas esta é uma guerra de valores, de princípios, não uma briga por pedaços de terra. O ministro das Relações Exteriores, Andrei Sybiga, é ainda mais direto: Putin quer guerra. A Rússia rejeita qualquer proposta de paz, então a pressão deve aumentar. A questão que paira no ar: Moscou exigirá a retirada das tropas ucranianas da região de Kursk como condição para um cessar-fogo? A resposta de Kiev é firme: esperamos um acordo incondicional para um armistício temporário. E é aqui que a situação fica ainda mais explosiva. Trump aguarda uma resposta de Putin: a Rússia está disposta a parar os combates? Bastidores revelam que uma nova conversa entre os dois líderes deve acontecer ainda esta semana, após 4 horas de negociações tensas entre emissários em Moscou. O que está em mesa? Concessões territoriais. Michael Waltz, conselheiro de segurança nacional de Trump, solta uma bomba ao ser questionado se o Donbas poderia ser a presentear a Putin, além da Crimeia. Precisamos perguntar: isso atende aos nossos interesses nacionais? É realista? A estratégia de Biden era uma guerra sem fim, com centenas de milhares de mortes em meses, e isso poderia nos levar a um conflito global. A diplomacia, mesmo indireta, é o caminho. A mensagem é clara: a Ucrânia pode ter que abrir mão de territórios em troca de garantias de segurança. E você, o que acha? Ceder espaço para garantir a paz é um preço aceitável, ou a soberania não tem negociação? A palavra é sua, os comentários estão abertos. Não fique de fora dessa discussão. Cada opinião conta, cada compartilhamento amplifica a verdade.
Este é o momento de estar informado, de entender as jogadas por trás das cortinas e de decidir de que lado da história você está. Acompanhe, debata e espalhe o futuro da Europa e do mundo que está sendo escrito agora. Macron responde a Putin, e a Europa mostra os dentes. Será que Putin ainda não entendeu a mensagem? O presidente francês, Emmanuel Macron, deixou claro: a Rússia não tem o direito de ditar o que a Ucrânia pode ou não fazer. Não é uma sugestão, não é um pedido, é um limite. E não se trata apenas de palavras. Macron detalhou 4 pilares inegociáveis das garantias europeias para Kiev, um plano que não deixa espaço para dúvida sobre o compromisso do Ocidente. Um armamento imediato e sem restrições não são apenas armas, são as armas certas, adaptadas às necessidades urgentes das forças armadas ucranianas. Tanques, mísseis, drones, sistemas antiaéreos, tudo o que for necessário para virar o jogo no fronte. 2. Uma Ucrânia blindada para o futuro. Após a guerra, Kiev não pode ficar vulnerável. A meta: uma força militar tão poderosa que Moscou pense 2 vezes antes de tentar qualquer nova invasão. Treinamento, tecnologia, inteligência. A Europa não vai abandonar a Ucrânia no dia seguinte à paz. 3. Tropas europeias em solo ucraniano, não como ocupantes, mas como garantia viva de segurança. Uma coalizão de voluntários, pronta para agir, não para provocar, mas para dissuadir. Macron não esconde: estão em discussão milhares de soldados de vários países, posicionados em pontos estratégicos. Não para lutar contra a Rússia hoje, mas para impedir que a Rússia ataque amanhã. 4. Uma Europa que não depende de ninguém. O velho continente está acordando. A autonomia militar não é mais opcional. Investimentos maciços em defesa, produção própria de armamentos, redução da dependência de fornecedores externos. A mensagem é clara: se a OTAN é o escudo, a Europa será a espada. Enquanto isso, a Finlândia, que conhece bem o vizinho perigoso com quem divide 1.300 quilômetros de fronteira, não tem ilusões. O presidente Alexander Stubb foi direto: as chances de Putin querer passam 0. Sua meta sempre foi apagar a Ucrânia do mapa. E se o objetivo não mudou, a resposta também não pode mudar. Mais sanções. Mais pressão. Mais armas para Kiev. E aqui está a parte que dói em Moscou: usar os bilhões em ativos russos congelados para financiar a reconstrução e a defesa da Ucrânia. Dinheiro russo pagando pela própria derrota. A ironia não poderia ser mais cruel. A Europa está unida? Ou ainda há rachaduras? Enquanto Macron e Stubb falam de força, outros líderes europeus hesitantemente cochicham sobre a diplomacia. Mas a realidade é esta: quando um ditador mostra que só entende a linguagem da força, negociar é o mesmo que render-se. A questão não é se a Ucrânia vai vencer, mas quando, e a que custo. Cada dia de atraso nas decisões custa vidas ucranianas. Cada vacilação europeia é lida em Moscou como fraqueza. E você? Acha que a Europa está indo longe demais, ou ainda não está indo longe o suficiente? O momento é agora. Compartilhe sua opinião. A história não é escrita por quem fica em silêncio.